Olá, a nossa aula de matemática hoje será o encerramento do livro 2 de matemática, capítulo 4, a atividade complementar aí na página 92 a 94. Lembrando que a atividade complementar você usa seu caderno de matemática para colocar as respostas, certo? Faz o cabeçalho e faz as respostas, certo? Vamos lá, para fazer a questão de 1 a 3, nós temos aqui um gráfico, certo? Vamos ver aqui, para auxiliar no trajeto das pessoas, um aparelho do GPS oferece um caminho mais rápido, um mais curto e um mais econômico. Então, eu tenho aqui 3 caminhos. O mais rápido, o mais curto ou o mais econômico. Um caminho nunca é igual ao outro. Após o ano da operação, um levantamento apresentou a escolha dos caminhos escolhidos pelos usuários desse GPS. E os dados colhidos, né, estão aqui nesse gráfico. Então, eu tenho 3 caminhos. O mais rápido, o mais curto e o mais econômico. Certo? Número 1. Com base nos dados colhidos, se a escolha do caminho mais curto aumentar em 20%, ela superará a escolha do caminho mais rápido? Sim ou não? Essa quantidade será maior ou menor? Enquanto? Bom, o que você vai calcular aqui? 20% do caminho mais curto. Então, eu tenho aqui o caminho mais curto. Esse aqui. Certo? Eu vou calcular quanto é 20% de 380 mil. Quanto é 20% de 380 mil? E aí, eu vou e somo com 380 mil. Descobri quanto é 20%, somo mais 380 mil e vejo se supera, ó, é maior ou menor que o caminho mais rápido. Quando você achou aqui 20% e somou com 380 mil, superou ou não o caminho mais rápido? Quanto passou? Descubra quanto é 20% aí, certo? De 380 mil. O número 2, se no próximo ano a quantidade de usuários que escolhem um desses 3 caminhos for 10% menor em relação ao ano dos dados colhidos, quantos serão os usuários desse GPS? Então, eu vou calcular aqui a menos, né? Se for menor 10%. Vou calcular 10% de quê? De quanto? Muito bem. O segundo, você vai somar aqui essas 3 quantidades, certo? Vai somar aqui essas 3 quantidades e você vai calcular quanto é 10% somando isso tudo aqui. Quanto é 10% do todo? Aí a pergunta é, se for menor, calcule quanto é 10% disso tudo, aí você diminui do valor total, certo? No terceiro, considerando que no ano passado, no ano pesquisado, cada usuário tenha comprado esse GPS por R$200 e tenham feito aí 5.000 escolhas sobre um dos 3 caminhos disponíveis. Quanto essa empresa faturou com a venda dos aparelhos? Bom, primeiro o que é que eu vou fazer? Eu já somei, eu sei quantas escolhas foram feitas, certo? Quantas escolhas foram feitas? Aí eu pego e divido aí por 5.000. Essa resposta que eu encontrei dividindo por 5.000, eu vou multiplicar por 200 e eu vou saber quantos foi faturado em reais com a venda aí do GPS. Tá certo? Texto e gráfico agora para as questões 4 a 6. Um posto de saúde fez um levantamento a respeito das pessoas que vinham atendendo e a opinião delas sobre a qualidade do serviço prestado. Vejam só, temos aqui um gráfico de setores que indicam que a porcentagem de homens e mulheres atendidas no posto. E o gráfico de barras, a opinião das pessoas sobre o atendimento. Então, o gráfico de setores, temos a porcentagem. O gráfico de barras, temos a opinião. Ok? Vamos lá. A porcentagem, mulheres 75%, homens 35%. A opinião sobre o atendimento, bom, regular ou ruim. Vamos lá. Se todos os homens e todas as mulheres atendidas no posto de saúde
participaram da pesquisa, quantos homens foram atendidos? E as mulheres? Bom, para mim saber, né, quantos homens, quantas mulheres foram atendidas, eu vou ter que somar todos os valores. Quantos foram bons, quanto foi regular e quanto foi ruim. Quando eu somar aqui esses três valores, certo? Quando eu somar esses três valores, eu tendo o total, aí eu vou descobrir quanto é 35% desse total que você achou. São os homens. Quanto é 65% desse total que você achou? São as mulheres, ok? Vamos ao quinto. O percentual de pessoas que consideram o bom serviço prestado pelo posto de saúde, ele é maior ou menor que 25%? Bom, os que acham bom, não é? Então, você vai olhar aqui, ó, os que acham bom. Essa quantidade aqui de bom, ela é maior ou menor que 25%? Bom, para mim saber se ela é maior ou se é menor que 25%, é só eu calcular quanto é 25% desse total aqui. Aí eu vou saber se bom é maior ou menor que 25% do total, certo? Vamos para o sexto. Considerando que nenhuma mulher a mais seja atendida, quantos homens precisam ser atendidos para que o gráfico de setores divida a circunferência exatamente ao meio? Quantos pacientes terão sido atendidos no total? Eu tenho aqui duas perguntinhas, certo? Primeiro, nós vimos aqui que as mulheres são maioria, não é isso? Ele quer saber assim, se nenhuma mulher mais for atendida, quantos homens precisam ser atendidos para que o gráfico de setores fique dividido exatamente ao meio? Bom, se eu tenho apenas 35%, e mulheres são 65%, ele quer que fique meio a meio, 50% e 50%, não é? Então, quantos homens precisam ser atendidos? Aí você vai calcular aqui, para ficar 50%, né, e 50%, para ficar meio a meio, né? Você tem que calcular aí para chegar até os 50%, né? Então, quantos homens vão ser atendidos, certo? O número 7, determine o valor desconhecido em cada uma das igualdades. Vejam só. Nós temos aqui, né, um termo desconhecido, vezes 3, menos 18, igual a 63. Nós vimos que para calcular o valor desconhecido, nós calculamos aí o termo desconhecido. Se a operação ela é multiplicação, nós invertemos para divisão, certo? E aqui, se ela é subtração, nós colocamos a adição. O mesmo valor que adicionar antes da igualdade, também coloca depois da igualdade. Caso você não consiga fazer esse sétimo aqui, faremos juntos na correção, ok? O número 7. 8. Se eu tivesse o dobro da minha idade, mais 5 anos, teria a mesma idade de meu pai. Se meu pai tem 47 anos, quantos anos eu tenho? Vejam só, se eu tivesse o dobro da minha idade, então seria aí 2 vezes algum número, mais 5. Se o meu pai tem 47 anos, quantos anos eu tenho? É um desafio aí de lógica também. E aí eu quero que você descubra, né, por qual caminho, se multiplicando, se adicionando, se dividindo, que você vai encontrar aí qual é a minha idade, tá certo? 9, a receita de um molho especial indica o quê? 250 gramas de sal a cada 180 gramas de pimenta. Se for usado 1 quilo de sal, quantas gramas de pimenta serão necessárias? Veja, 250 gramas de sal a cada 180 gramas. Então, você vai fazer o quê? Você vai dividir aqui o quilo de sal, né? 1 quilo de sal, que no caso são 1000 gramas. Você vai dividir aqui
1.000 gramas por 250 gramas. E a resposta que você achar, você vai multiplicar aqui por 180 gramas de pimenta, tá certo? 10º, em uma região de 800 metros quadrados, será construído um viveiro de galinhas e um viveiro de perus, certo? Um de galinha e um de peru. Toda a região deve ser usada para a construção dos viveiros, de forma que a cada 2 metros quadrados de área para o viveiro de galinhas, existam 3 metros de área para o viveiro de perus. Qual deve ser a área de cada um dos viveiros? Veja, a região tem aqui 800 metros quadrados. Vai ser construído um viveiro de galinhas e de peru. Então, a cada 2 metros que tiver para o viveiro de galinhas, terá 3 metros para o viveiro de perus. Qual vai ser a área de cada um dos viveiros? Que operação devemos usar aqui para descobrir, né, quantos metros será o viveiro da galinha e o viveiro dos perus, certo? Vejam só, eu tenho aqui 3 e tenho aqui 2, certo? 3 e 2, então aí 5. Então, seria 5 metros. 2 para um, 3 para outro. Então, você vai dividir aí, certo? Os 800 por 5, certo? Depois você divide esses 800 por 5, aí você vai dividir agora a quantidade de metros para as galinhas e para os perus. Quando eu descobrir quanto é 800 por 5, a quantidade que eu achar, aí você vai multiplicar por 2 e depois multiplicar por 3. Aí eu descubro a área, multiplicando por 3, o viveiro de perus. Multiplicando por 2, o viveiro das galinhas, tá certo? E na última seção aqui, vamos relembrar, em um gráfico de barras, precisamos de um eixo. Você vai encontrar essa parte aqui no livro de matemática, na parte que fala dos gráficos. No gráfico de setores, dividimos o quê? Em partes que representam o quê? Certo? Aí você vai pesquisar aqui esses pontinhos no seu capítulo 4 e aqui sua autoavaliação sobre os conteúdos que foi trabalhados neste livro 2, tá certo?